Eu quero dizer que esse ativismo judicial, que muitos acham que é a grande saída, na verdade pode ser uma grande tragédia. Por que eu digo isso? Porque o juiz ele pode ser independente em relação a um governo, pode ser independente em relação ao partido, mas ele nunca é independente em relação à sua condição de classe e aos movimentos estruturados do capitalismo. Não é independente em relação a isso. Não há independência em relação a esse ponto. Isso a gente tem que entender como essas coisas funcionam. Por isso que as decisões do tribunal não são tomadas por um juiz isoladamente, são decisões por maioria. Maioria, é colegiada. É para evitar exatamente que o voluntarismo de uma visão muito particular do mundo possa de alguma maneira se sobrepor à visão do conjunto, né, que são juízes que são, como eu falei, são indicados. E que geralmente o juiz já tem uma carreira, né, uma carreira que pode ser vislumbrada, que sofrem pressões também, né, não se pense nisso. Ao mesmo tempo, uma outra coisa, é uma quimera liberal também achar que eles possam não ter essa conexão com os poderes constituídos. Porque qual a crítica que tem sido feita no Brasil? Não, porque os juízes, de fato, eles estão muito independentes, não sei o quê. O juiz tem que ter um maior compromisso com o povo. Eu quero lembrar agora das palavras do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, né, quando ele falou a respeito dos juízes do Ministério Público também, que acho importante falar. Vejam só a Constituição subjetiva, para além da questão ética, como eu falei, da questão moral, quero falar da questão política. São pessoas que são recrutadas da classe média, pessoas em geral brancas, em geral homens, né, que passaram num concurso público dificílimo, ganharam um salário impressionante em relação comparado com o resto da população brasileira e que, portanto, não tem qualquer compromisso com o projeto de país. Eles têm compromisso com uma técnica que eles acham que é neutra, mas que nós vimos que não é neutra. É uma técnica que reproduz a ordem social. Então vejam, eu acho que uma parte das pessoas é muito iludida em relação a isso. Ficam críticos e falam assim, nossa, o poder judiciário, diante de um golpe de Estado, né, o poder judiciário tem que nos salvar, o poder judiciário tem que nos ajudar. Eu vou dizer uma coisa, mais uma vez a gente estudar um pouquinho de história. Não existiu nenhum golpe de Estado que não tenha contado com a participação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, aliás, não existe golpe sem Poder Judiciário. O Poder Judiciário participa do golpe. Pode ser que um indivíduo não participe, 2 ou 3. O que eu faço? Eu tiro esses 3. Hermes Lima, Vitor Nunes Leal, Evandro Luiz e Silva. O Supremo continuou a mesma coisa. O Poder Judiciário continuou funcionando sem esses 3 elementos. Esses 3 brasileiros que, de uma maneira, se opunham ainda que limitadamente ao golpe de 64. Né? Mas esse mesmo judiciário que hoje alguns pedem para salvar do golpe de 2016 é um judiciário que em 64, por exemplo, declarou que o João Goulart a presidência estava vaga com o presidente dentro do país. Não existiria escravidão se não fossem os juristas da escravidão. Não existiria o nazismo se não fosse o juiz do nazismo. Se você não tinha nazismo sem um Roland Freisler, você não tinha nazismo sem um Carl Schmitt, que é um jurista importantíssimo, não teria. Não é? Outros tantos, Teixeira de Freitas, né? Estou falando agora da escravidão aqui no Brasil, Teixeira de Freitas. Todos os juristas, a maioria deles, pelo menos, que se formou no Lago São Francisco e se formou também na Faculdade do Recife, todos eles, né? Eles estudavam as leis da escravidão, eles estudavam direito administrativo, os escravos do reino, eles estudavam o escravo como coisa semovente no direito civil. Quem se revoltava contra a escravidão, em geral, eram pessoas, e mesmo aqueles grandes juristas, falo do Luiz Gama era o maior jurista, o maior advogado da história do Brasil. Mas vejam só a condição subjetiva desse homem. Um homem que foi escravizado, um homem que era um gênio, que foi escravizado, se tornou um homem livre, jornalista, e que não pôde se formar na Faculdade de Direito do Lago São Francisco porque não foi aceito. Não aceitava-se que um homem formalmente livre, ainda mais negro, pudesse estudar na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Ou seja, os poetas, não os juristas, os poetas se voltavam contra a escravidão, os abolicionistas, né? Então vejam que o jurista desempenha um papel fundamental na reprodução da ordem, por pior que ela seja.
E eu falo dos juristas, falo dos economistas, falo dos sociólogos, assim, dos jornalistas, é claro. Eles têm, obviamente você tem uma... você tem que ter esses professores. Por isso que assim, eu não acredito muito em certas coisas. Por exemplo, o pessoal fala assim, não, precisamos... o problema do mundo é a ignorância, que as pessoas não estudam. Às vezes o cara estuda e fica pior, né? A pessoa estuda e fica pior, porque ela fica mais convicta, das suas posições, por mais reacionárias e absurdas que elas sejam.